Palavras que abraçam é um cacto que existe desde que cheguei aqui e ainda perfura. É um outono que não veio com suor e purpurinas do carnaval. É tomar a última garrafa de cravinho nas melhores taças para brindarmos o agora. O banho com alecrim que desinflama a pele machucada por dentro. É sobre deixar a tristeza entrar e sair. São as filosofias mais bonitas ditas pelos escritos da minha irmã. Algo como abraço de acalenta o chão mais quentinho que aquele mingau de tapioca que só manhã coloca açúcar na medida certa. As palavras que abraçam também é como você se transforma dentro de si e dentro de mim. Um dia que chove e faz sol ao mesmo tempo. São as tiradas da tia Má que me devolvem um riso em dias não tão fáceis assim. É a dúvida se Alfredo, que tanta vizinha chama, é o gato ou o marido. E ou é, de uma estela de Oxóssi no parapeito da minha janela de dentro. São as vozes de tantas de vocês que latejam poesias que acabam comigo. É sobre encontros que vibram flores, florestas, desertos, casas, casulos, portas fechadas e janelas abertas. É sobre a tentativa de driblar o perigo, tocar, todos os dias, a continuidade da vida. Oi pessoal, salve família Latinidades Pretas. Para mim é uma satisfação estar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando saberes, conhecimentos individuais e coletivos em um momento tão imprevisível, mas também possível, uma vez que a gente está aqui podendo tentar, podendo falar, podendo criar e aprender umas com as outras, uns com os outros. Para quem não me conhece, eu sou a jornalista, pesquisadora em literatura e escritora Kalila das Mercês. Sou baiana e agora estou no Distrito Federal concluindo o meu doutorado em literatura na UNB. Vim para cá dar continuidade aos meus estudos de literatura e para mim é uma satisfação pensar que tanto na Bahia quanto no DF, no Distrito Federal e também no Brasil, nós temos um chão muito negro. E para honrar esse olhar, é importante pensar na literatura como um pilar, um pilar social, nosso pilar social, e também olharmos para essa literatura negra, e para esse chão negro com a ideia de ser um paraíso muito poderoso. De Deisiane Barbosa, Abre Caminho. Há uma pedra no meio do caminho. Vai no mato, arranca a folha, ferve água, faz um chá de quebra-pedra. Sorve tudo, espera efeito, mas no meio do caminho há uma pedra. Faz atrito, faz faísca, faz fogueira, senta um pouco e espera o tempo passar. Mas ainda há, no meio do caminho, uma pedra. Traz carroça, traz caçamba, traz guindaste, isso o peso, chama a gente, faz esforço e no meio do caminho teima a pedra. Lança água, atiça água, açoita água, mas não fura, não dissolve, não tritura, não dilui, não esfarela. Chama o tempo, cumpre espera, espera a boca da ladeira, vai que rola, vai que roda, vai que venta, vai que voa, vai que some, vai que a terra se tonteia. Abra-te sésamo, e a pedra abre caminho. E hoje eu estudo remapeamento e movimentos de mulheres negras na literatura brasileira contemporânea, que é um olhar para as mulheres que fazem pesquisa, as mulheres negras que estão se dedicando à pesquisa, as autoras negras e também as personagens negras. Mas antes mesmo de eu fazer essa investigação focada nas mulheres negras, eu já vim olhando para a cadeia produtiva do livro da Bahia e comecei primeiro pelas editoras, começamos a fazer uma observação nas editoras. Posteriormente, me dediquei a um olhar para as escritoras, Fiz esse recorte de gênero e comecei a observar as escritoras. E nessas duas pesquisas, o que foi constatado de forma unânime era a ausência das mulheres negras em espaços de legitimidade, tanto como editoras, quanto designers, como escritoras participando de grandes eventos.
Então, ter atravessado esse chão, ter caminhado pela Bahia, que é um estado grande de 417 cidades, foi muito importante para me dar esse olhar, né, de que era necessário fazer alguma coisa, de que eu precisava construir a minha consciência negra de uma maneira mais sólida. E foi assim que surgiu o projeto Escritoras Negras da Bahia, que é um projeto que chega para mim com emaranhados de questões, porque eu venho de uma família negra, né? Meus pais são negros, minha avó, minhas tias, então meu ambiente, né, é um ambiente negro. Eu me constituí numa cidade de interior, uma cidade pequena, geograficamente é uma cidade que pertence ao Recôncavo, e é uma cidade que a maioria da população é negra, visivelmente negra. E eu não conseguia observar essa negritude e essa pluralidade de negritudes no que eu lia nas escolas, no que era passado para mim, nesse ambiente escolar e nesse ambiente também externo, né? Nesse ambiente da mídia, nesse ambiente coletivo. Então, hoje para mim a literatura é um compromisso político, porque não tem, na minha concepção, como pensarmos em literatura brasileira, sem pensarmos na cor dessa literatura. De Júlia Suzarte, fica. Fica, mas fica de verdade. Namoro ou amizade, conversa ou gritaria. Fica e faz um cafuné, no cabelo ou nos pés, para acalmar a alma aflita. Vem, pela manhã faça um café e falamos sobre coisas da vida. Fica. Para mim, a literatura é um compromisso político. Falar de literatura, difundir, circular com literatura é um compromisso político, porque a literatura ela é capaz de nos ajudar a formar um imaginário diferenciado. A literatura ela ajuda a gente a ter outras narrativas, a ter outras experiências que muitas vezes a história dita oficial não nos conta. É a partir da literatura que nos dá possibilidades de sermos sujeitos, de também pensarmos em nossas subjetividades, nas nossas diferenças, nos nossos encontros. E digo com toda a convicção que ser uma menina negra, tendo acessado histórias que não eram voltadas para mim, né, voltadas para pessoas com os cabelos iguais aos meus, com a pele igual à minha, foi muito difícil. É muito difícil a gente ter uma subjetividade, ter uma psique fortalecida sem acessar narrativas de escritoras e escritores negros. Por quê? Porque eles nos trazem outras elucidações da vida. É muito bonito poder ler autoras como Ana Maria Gonçalves, Tatiana Nascimento, Mãe Estela de Oxóssi e tantas outras autoras, e perceber que a gente tem histórias bonitas, histórias sobre amor, histórias que têm a ver com nossa sabedoria, nossas tecnologias de ser, de estar, e não ficar naquela concepção de que pessoas negras estão atreladas à servidão, à escravidão, a negatividades, porque nós não somos isso. De Érica Azevedo, Dia de Chuva. É dia de chuva e as palavras brincam no quintal de minhas memórias. É dia de chuva e a vida segue líquida e incerta como sempre. É dia de chuva e a rua encharcada alimenta a raiva dos apressados e a alegria dos sonhadores. Em dia de chuva, a terra molhada fertiliza os sonhos e apaga o medo da fome. Na noite molhada, o barulho da chuva é música que convida o sono. Afago. O Grupo de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea
da UNB, o GELBIC, que é coordenado pela professora Regina Dal Castanho, fez uma pesquisa sobre o perfil do autor brasileiro. E foi feita uma investigação dentro do período de 1965, entre 1965 e 2014, e foi dividido em 3 períodos, né, em 3 tempos. Dentro desse tempo, né, desse recorte temporal, foi detectado que o perfil do autor brasileiro nos romances em grandes editoras é homem, branco, heterossexual, classe média alta e residente de grandes cidades. O que faz pensarmos por quê? Já que moramos em um país cuja população, em maioria, é a população negra. E dentro dessa pesquisa, que é uma pesquisa bem grande, vocês depois podem dar uma olhada, né, podem pesquisar, tem também sobre a presença das mulheres negras, né, que a gente percebe ser bem irrisória em relação a esse número abrangente de obras. E dentro dessas quase 700 obras, as mulheres negras aparecem apenas 6 vezes enquanto protagonistas e 2 vezes como narradoras. Já as mulheres brancas aparecem mais de 130 vezes como protagonistas e 44 vezes como narradoras. O que a gente vê é uma disparidade de representação, de representatividade. Jovina Souza, Minha Palavra. Uso a palavra para falar do instante. O pensamento efêmero, rápido, isolo na síntese da língua e fiel a todos. Antes que tudo se acabe na rigidez da língua, na ilusão do pensamento concreto, eu sou interpretações de verbos e grito na letra ipsiliteris. Escrevo para apagar o que sinto, exorcizar o que arde no corpo, na alma e vive nos disfarces da língua. Diante dos dados dessa pesquisa, percebemos um desequilíbrio no campo literário, assim como na própria sociedade. A exemplo tem a ABL, né, a Academia Brasileira de Letras, onde tem majoritariamente a presença de homens brancos e a ausência de mulher preta, né, de mulher negra. E pensar nessa pesquisa também faz a gente refletir a homogeneidade de assuntos relacionados ao público branco. Então, como vamos representar a maioria da população que é negra a partir desse único olhar, desse olhar repetitivo, dessa norma, dessa ideia de ser indivíduo e de ser brasileiro. Então, a partir disso, a gente reflete por que as editoras só se interessam em continuar marcando esse território que a gente já sabe que não representa a maioria da população. Quem são os editores brasileiros? Quem são os editores dessas grandes editoras? De Lívia Natália, Sobre o Tempo. Se este vento persistir ainda alguns verões, e a flama acesa ainda banhar a mesa e dançar nas paredes como suas sombras luminosas, teremos pão, teremos corpo, e algo de um silêncio que não nos corte muito fundo. Teremos a lâmina com seu fio imperfeito, tangendo os tempos. Em persistindo o vento, sobrelevando as estações, ainda serão seus cabelos que lamberão minha virilha, e terei seus olhos fechados me tateando no ar. Em persistindo, para além da chuva imensa e do acre que devora o verão, esta alegria descortinada e estes olhos de lágrima e brisa, mais seremos um para o outro, e estaremos mergulhados neste entre entranhas, que quando venta, somos nós. Pensando em literatura negra, necessariamente me vem a Conceição Evaristo, porque nos estudos dela, ela marca muito a necessidade da nossa autorrepresentação, para que a gente lute contra o que fizeram e ainda fazem em relação à mulher negra na sociedade, e também as comunidades negras de modo geral. Então a Conceição Evaristo, ela traz para a gente essa reflexão, apontando algumas obras, né, que sempre
nos reduzia, né? Animalizava, objetificava, colocava as pessoas negras como figurantes ou a não existência, né? De pessoas que têm subjetividades, que falam, trazem toda uma carga de vivências e experiências que são muito, muito potentes. Então pensar em Tia Anastácia, Gabriela Cravo e Canela, Rita Baiana, essas não são as únicas mulheres negras que existem, né? Não são essas representações que a gente quer ouvir e saber sobre nós. Então, quando a gente hoje abre o livro da Carolina Maria de Jesus, revisita até mesmo uma obra da Maria Firmina dos Reis, a nossa primeira romancista, né, brasileira, e a gente também vê as obras da Conceição Evaristo, da Cristiane Sobral, enfim, diversas obras de mulheres negras de diferentes lugares, a gente se vê nessas obras com pluralidade, com subjetividade, sendo sujeitas, né, sujeitos, e contando as nossas próprias histórias. E aí a gente pode ir para a teoria, pensar na Hill Collins, né, que vai falar sobre autodefinição, e ainda eu venho mais perto, que é pensar na Lélia Gonzalez, né, nossa grande pensadora intelectual, que traz essa concepção de autodefinição quando pensa em americanidade, né? Então, a necessidade de nós nos colocarmos e contarmos as nossas próprias histórias. De Jéssica Silva, Causo 7. Corpos à deriva no cais, sem mais. Entre o vai e vem do amar, sinto balançar, e ainda assim insistam em navegar em meio a caminhos incertos. O certo, um dia era mandar o papo reto, tipo declaração. Hoje é apenas imensidão em meio a tanta desilusão. Entre um silêncio e outro, clama a fé, e assim se constitui a crença daquela mulher. A correria não satisfaz, então buscam no horizonte, o oceano. E no fundo, temem comemorar mais um ano. Esse novo começo trouxe seu preço, viajante em meio a pensamentos distantes. A utopia de viver por instante, a mágica inexistente no mundo de valentes. E assim desiludida, segue destemida, vida. A mulher ingrata, cheia de graça com quem fizemos planos de viver incessantes anos de felicidade. Eu cheguei aqui em Brasília em 2016, num período que a gente estava vivendo muitas transformações políticas, das quais era impossível não ver, não se envolver, e se já existiam muitas lacunas, né, era visível que as coisas iriam retroceder mais ainda. Então foi nesse mesmo momento em que eu resolvi mudar a minha pesquisa, né? Acabou impactando na minha vida, né, e também na minha pesquisa. E a partir daí eu resolvi, em vez de fazer a pesquisa sobre o corpus, né, que tinha antes, que era sobre cinema, sobre representações de alguns grupos invisibilizados, eu resolvi tratar somente de mulheres negras na literatura brasileira contemporânea. E nessa mesma época eu tive também uma ideia de fazer um outro projeto, né, de dar continuidade às minhas observações sobre a cadeia produtiva do livro, mas focando nas escritoras negras. E era para resolver, né, minhas questões sobre a ausência de mulheres negras, de um repertório de mulheres negras escritoras dentro do meu próprio estado. E eu queria algo que de alguma maneira pudesse interiorizar minhas visões e pensar, né, nessa extensão da Bahia. Poxa, a Bahia é um estado grande, né, tem 417 cidades e muitas vezes é representada por 2, 3. Então, a minha ideia era conhecer vozes de mulheres que trouxessem experiências como as das minhas avós, as das minhas tias, de primas que são do Recôncavo, do Sertão e também de outros litorais. Então eu queria muito sair da minha zona de conforto e foi aí que surgiu o projeto Escritoras Negras da Bahia, né? Que é um projeto que surge dessa minha necessidade
de ampliar os meus olhares negros, ampliar olhares negros para mulheres que não eram consideradas dentro do campo literário. Por isso que eu criei, né, um remapeamento e uma plataforma para que eu pudesse colocar os perfis dessas autoras, dessas escritoras e ampliar as percepções, não somente minhas, mas também partilhar isso com as pessoas que tivessem também essa mesma angústia, né, essa mesma agonia que eu também tinha. E é um projeto, né, que além de ser um remapeamento com os perfis de escritoras negras da Bahia, ele é uma metodologia interessante porque também envolve formação e rodas de conversa. A primeira edição aconteceu no extremo sul da Bahia, de diferentes maneiras, né? A primeira parte aconteceu em Teixeira de Freitas e em Caravelas, em que batemos um papo com a comunidade em geral sobre a importância da autoria negra, sobre a importância de ler escritoras negras. E depois fizemos ações urbanas, colando a seguinte frase: quantas escritoras negras você já leu? Junto com imagens de mulheres negras, né? E também realizamos rodas de conversa nas cidades de Alcobaça, Caravelas e em Cumuruxatiba, lá no Prado. Foi um projeto que teve uma rede de apoio profissional e também afetiva. Tivemos pesquisadoras, né, que também participaram, exemplo da Kenia Freitas, que é uma referência em afrofuturismo e também cinema, e também da fotógrafa, que para mim é uma das melhores fotógrafas que nós temos na Bahia, Annalise Salles, que trabalha com espécies de fotopoesia, assim. É muito incrível o trabalho dela. Então esse trabalho também reuniu vários colaboradores, né, várias colaboradoras e também alguns grupos, né, parcerias como o Artimanha e também Dona Flora, que são dois grupos culturais que temos na região do extremo sul da Bahia, assim. De Jaquinha Nogueira. Ela não espera a primavera para florir, ela é do tipo que vive renascendo. De Yasmin Moraes, dos olhos teus. És útero do mundo, fêmea circunscrita em carnes ancestrais, um reflexo Oxum dourado, cintila brilhâncias dos olhos teus. Submerge em tuas águas de cheiro, para que benzas-me do banzo. E tu que vens das matas, és cerne da força, envolva-me em pétalas e lamúrias que partem dos olhos teus. Torna-me mulher forte para bradar ante a morte, nesta selva de pedra. Conduzas-me ao teu seio, tu que sussurras sem freio, regressa às tuas raízes. Então, para mim foi muito importante ir para lá, me reunir, conversar com elas, perceber vivências, experiências que a gente se encontrava, né, como pontes, mas que a gente também tinha diferenças. E diferenças que fazem com que a gente se retroalimente, né, que a gente alcance mais e mais possibilidades. E também ampliar, né, minha percepção em torno de vozes de mulheres negras, afro-indígenas, pretas, né, que têm outros traços, outras visões, outras categorias, conceitos de ser mulher negra, né, na sociedade. De Valquíria Lima, As Avessas. Não me venham com diplomacias a atravessar meu corpo e meus mundos. Hoje entendo a marra da minha avó, sua forma dura e seus olhos firmes para dizer não. Se alguém lhe aprazia, ela abria as portas, as comidas, as conversas da tarde e sorria. Mas se com o trem, ao contrário, o santo não batia, ela, em silêncio, ouvia a intuição falar baixinho e fechava todas as entradas dos seus caminhos. De Rita Santana, Outono. É outono, meu coração está velho e o mundo aporta em terras inóspitas. Aconselho-me calar diante da estação.
Não profano o deslumbramento amarelo dos dias. Fotografo manhãs e não espero nada. Ágrafos amores permanecem inexistentes. Não amo homem algum, não sofro. Apenas fotografo manhãs. O outono é indiferente às correntes de ar que atravessam oceanos. Desconhece a possibilidade de chuvas, ignora a representatividade de Maju como garota do tempo, não está nem aí para as rugas nem para o ressecamento da pele, a perda do útero, ovários, trompas, as infiltrações dos pulmões, nem para os amores que apodrecerão com a proximidade da primavera. Inspira eutanásias, suicídios, mortes prematuras e um enrijecimento abrupto da solidão. Não há poesia alguma em tudo isso. O outono apenas oferece amanheceres mais severos e eu os fotografo. Eu digo e repito que eu não inventei a roda, né? Não estou fazendo nada que os nossos ancestrais e que os nossos movimentos negros já não fizeram antes. O que eu trago apenas é uma metodologia, né? Por isso que eu também chamo de remapeamento. É uma metodologia que eu acredito como estratégia política que não nos tira a liberdade. Por isso que eu trago essa maneira, né, de expor, de partilhar esses perfis de autoras negras através de um site e também essas rodas de conversa que sempre aconteceram. De Louise Queiroz, Poema para Passarinhos. Quando meu pranto diluir-se nas águas escuras e fundas do esquecimento, lembre-se das folhas verdes que em cantos se dissolviam, desenhando sobre nossas asas a liberdade forjada e fria. E cante sobre o túmulo de nossas memórias, resquícios daquela saudade. Desenhe em torno das árvores nossos ímpetos de felicidade. Quando do suor de minha alma cansada escorrer melancolia, apresse seu voo e rasgue o azul do céu com a mais veemente melodia. E te banharei com as águas do meu pranto, falarei dos enganos, da solidão e do frio. Cantarei no teu sonho que após o inverno de tua ausência nascerá um setembro vazio. Talvez se eu só tivesse lido as poesias, vocês não saberiam destes movimentos coletivos. Então a minha ideia de lançar o Palavras que Abraçam aqui é trazer, né, esses textos literários de algumas autoras, né, das tantas que eu conheci, após fazer o remapeamento, apresentar a vocês e também fazer um convite para que vocês as conheçam, né? Entrem lá no site, dêem uma olhada. E elas de alguma forma me abraçam, né? Mesmo quando os textos são mais duros, mesmo quando falam de sentimentos variados, enfim, fala de tantas de nós, né? E eu queria convidar vocês também, em casa, para pensarem, né, em textos, palavras, pensamentos que abraçam vocês de alguma maneira. E nesse momento que a gente está confinadas, né, nas nossas próprias casas, é muito importante que a gente pense também nessa nossa casa, né, nos nossos estados, nos autores negros dos nossos estados, das nossas cidades, e que a gente continue fortalecendo, né, as nossas redes de autoras negras, de autores negros, que a gente possa continuar comprando o livro deles, comprar também editoras pequenas. Eu sei que a gente está passando por um momento bem complicado, mas a gente não pode deixar de olhar a nossa literatura como uma arma de mudanças, né? Fortalecer os nossos mais novos com um imaginário mais positivo, mesmo a gente sabendo, né, que esse país, essa sociedade ainda insiste em fomentar outra pandemia. Então, por isso mesmo que a gente não pode afrouxar as nossas manifestações, as nossas artes, os nossos sentidos, a nossa presença, né? É cada vez mais necessário que a gente se mantenha presente. Então, queria aproveitar mais uma vez para agradecer ao Festival Latinidades Pretas pela parceria, pela oportunidade de estar aqui, né, na minha casa, partilhando com vocês um pouco de esperança, um pouco de abraços e um pouco de axé. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, dos nossos e até logo. Forte abraço, fiquem bem.
De quem são as palavras que te abraçam?